do Senhor, queridos, uma boa noite em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós iremos ler o texto do versículo 1 até o versículo número 8. Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 8, amém? Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois assim, de muitos possessos, os espíritos imundos eram expulsos, clamando sempre em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Amém? Curva sua cabeça. Peça ao Senhor que essa noite Ele leve a palavra no teu coração. Pai, eu venho me curvar diante da tua majestade. Eu sei que o saber humano não passa de tolice para ti, mas a sabedoria de Deus enche os nossos corações, nos faz transbordar, conforta a nossa alma, e por isso eu quero te dizer que essa noite nós estamos famintos de ti, carentes da tua presença, necessitados dos teus conselhos, do teu cuidado, do teu colo, porque sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Por isso eu apresento a ti esse momento, para que o Senhor tome o primeiro lugar nesse culto, na vida daquele que fala, como na vida daquele que ouve, pois a tua palavra é santa, é sagrada, e somente através do teu Espírito, Senhor, nós poderemos entendê-lo. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esses dias, enquanto eu conversava com um grande amigo meu, eu pude perceber a perplexidade na sua cara diante de uma pergunta que ele me fez, e que ele esperava uma resposta, e eu lhe dei uma resposta totalmente diferente. Esse grande amigo me fez a seguinte pergunta: pastor, o que o senhor acha do grande avivamento que a igreja brasileira está vivendo? E eu fiquei meio cabreiro de dar uma resposta, porque eu não entendo muito bem o que as pessoas pensam a respeito de avivamento. E eu disse assim: a que avivamento você está se referindo? Ele disse: olha, o senhor não acompanha as estatísticas? O número de igrejas tem se multiplicado aos montes, em toda esquina há uma igreja, até o governo está com medo desse povo que cresce de uma forma alarmante. Eu olhei para ele com muita serenidade e disse para ele: na minha opinião, isso não é avivamento, porque enquanto nós crescemos em quantidade, o que nós mais percebemos é que a qualidade dos crentes está cada vez menor. Daqueles que nós mais esperávamos que fossem fiéis ao Evangelho, são onde nós mais encontramos a decepção e passamos vergonha. E eu disse para ele: basta você olhar para o Congresso Nacional. Quantos homens que se diziam de Deus estão lá e nada mais fazem do que envergonhar todo o povo brasileiro, toda uma nação que diz crer no Senhor Jesus, envolvido nas mais diversas falcatruas que nós bem já estamos acostumados a ouvir todos os dias. E eu continuei dizendo: eu não tenho por avivamento uma igreja que cresce de uma forma desordenada, uma igreja que cresce com um nível teológico baixíssimo,
raríssimo de pessoas ignorantes que pregam qualquer coisa e acreditam que estão pregando o Evangelho. Eu fico atemorizado, eu disse para ele, e queria presenciar o que Paulo diria diante de alguns jovens que esses dias em São Paulo foram evangelizar e levavam camisinhas ungidas para entregar aqueles jovens que estavam sendo evangelizados. E quando alguém enganou a sua atitude, eles disseram prontamente: não estão fazendo isso, porque está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós temos que nos fazer de sábios para ganhar os sábios e de tolos para ganhar os tolos. E ele ficou estarrecido ouvindo o que eu tinha para dizer. E eu continuei dizendo: eu não posso crer no avivamento numa igreja no qual se prega o amor a Deus, mas que não há amor ao próximo. Eu não consigo entender esse evangelho, não é o evangelho de Jesus. Eu fico imaginando Pedro, na sua mansidão, na sua calma, na sua temperança. O apóstolo Pedro era assim, os irmãos concordam? Se ele, no meio de uma pregação, visse alguém ao seu lado ficando na posição de 4 pés, engatinhando e rugindo, dizendo que estava recebendo a unção do leão da tribo de Judá, eu não sei o que Pedro faria com uma criatura dessa, que nós temos muitas vezes por expoente da fé, por expoente do avivamento do Brasil. E eu confesso, meu coração dói e sangra, porque eu não compartilho dessa fé. A fé do paletó ungido, que se mexe muitos caem. A fé da unção do riso, onde umas pessoas disparam em risadas sem nenhum significado. Eu creio na fé que faz com que os corações fiquem compungidos, sinceramente derramados na presença de Deus, onde se voltam para o Senhor, não pelo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é, pois Ele é o Senhor. Aleluias! Eu não posso crer no Evangelho que é pregado imaturamente, onde todos vão à igreja simplesmente com álibi e receber alguma coisa, e o pregador insistente diz por várias vezes: recebe, recebe. A igreja do avivamento não é essa. A igreja do avivamento não vai para a igreja nem cultua o Senhor para receber nada. Ela vai para a igreja e cultua o Senhor para se entregar livre, totalmente, sem nenhuma obrigação, disposto a sofrer qualquer tipo de perseguição e sofrer até mesmo a morte, se assim for o desejo do Senhor. Eu não posso crer numa igreja avivada, onde todos esperam atentamente o profeta falar, para dizer algo da sua parte, que não é da parte de Deus, fazendo promessas ilusórias que nunca se realizarão na vida daqueles que estão ali necessitados, e por conta disso, se afastam da igreja, decepcionados, enlouquecem, enchendo os manicômios do Brasil com pessoas torturadas em nome da fé. Eu não posso crer num avivamento dissociado da presença maciça da palavra de Deus sendo ensinada nos púlpitos, porque o verdadeiro avivamento só vai acontecer quando nós nos aproximarmos da palavra de Deus, deixando todo emocionalismo de lado e abraçando a verdade como ela é, ainda que ela seja dura e difícil de engolir, porque o Senhor é Deus. E nós não servimos por aquele que nos traz nas mãos, nós servimos porque Ele é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito em acaso, eu acredito que tudo está debaixo de um projeto de Deus, mesmo que eu ainda não entenda. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é todo poderoso e nada foge do seu controle, ainda que nós percamos de vista aquilo que nós esperávamos receber. Ele trabalha com urgência para fazer tudo conforme o seu propósito. Esse texto que nós lemos, ele fala justamente sobre isso.
sobre uma igreja que passava por uma tremenda dificuldade, uma igreja que tinha motivos de sobra para se encolher cada vez mais, para se esconder cada vez mais, porque surgiu em Jerusalém uma grande perseguição, no texto que foi lido, e essa grande perseguição, mesmo causando pavor no coração daqueles que estavam sendo perseguidos, não foi capaz de calá-los. O livro de Atos diz que Paulo, respirando ira, perseguia esse povo, prendia-os e consentia na morte de muitos. Eu acredito que o grande avivamento da igreja começa com uma grande perseguição. Eu acredito que o avivamento da igreja não está nas bênçãos recebidas, não está nos grandes templos construídos, mas está na resistência de caminhar na linha da palavra de Deus, sem te desviar nem para a direita nem para a esquerda, sabendo que só há um caminho e um só Senhor, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Eles eram dispersos, e nessa dispersão eu vejo mulheres perdendo seus maridos, eu vejo mães perdendo seus filhos, eu vejo famílias inteiras sendo lançadas na prisão, perdendo todos os seus bens, tendo toda a condição de vida tirada de si diante dos seus próprios olhos. Tudo que construíram perderam pela fé. Eu acredito nesse avivamento onde se perde para Cristo, porque assim está escrito na palavra de Deus: aquele que busca para a sua própria vida perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, esse sim encontrou o verdadeiro amor de Deus e a vida eterna. Eu não posso acreditar que simplesmente em falácias, simplesmente com propostas mentirosas e enganosas, o nosso Brasil possa viver um avivamento, porque o avivamento não é coletivo, não é de multidão, ele é individual, começa dentro de cada coração. E o que eu mais percebo nesse Brasil, nesse Ceará, em Fortaleza, da nossa igreja, é um coração endurecido, onde nós pregamos e dizemos pregar o amor, mas não conseguimos vivenciá-los, onde nós pregamos e dizemos pregar a verdade, mas não aceitamos a verdade quando ela é dita para nós. Não há santidade sem entrega, não há prosperidade sem renúncia, e não há avivamento sem reconhecimento de que estamos mortos. A igreja era perseguida, e alguns conseguiram escapar, saindo sorrateiramente, esquivando-se pelas vielas de Jerusalém. Mas aquilo tinha um propósito de Deus. Quantas famílias choraram e oraram pedindo: Deus, não permita que isso aconteça, não permita que meu marido seja levado à cadeia, não permita que meus filhos sejam presos, torturados e mortos. Mas ainda assim tudo isso aconteceu, e mesmo sem o povo entender, o avivamento estava acontecendo, porque enquanto eles estavam em Jerusalém, eles tinham um mundo muito particular, eles tinham um alcance muito pequeno. Mas quando a perseguição surgiu, diz o texto que nós acabamos de ler, que eles saíram por todos os lugares anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. O texto que nós acabamos de ler diz que alguns homens piedosos se uniram para prantear a respeito da morte de Estevão. E eu não preciso dizer para os irmãos quem era Estevão. Era um homem de Deus, era um homem que pregava a palavra de Deus, era um homem que tinha sido escolhido para ser diácono na casa do Senhor, porque era um homem cheio do Espírito Santo, e aquele povo tinha motivo de sobra para chorar a morte de um obreiro exemplar, porque Estevão era exemplar. Ele não cabia dentro do ditado
ditado que nós conhecemos das igrejas: sujeitados a Deus, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Ele não era um desses. Ele era alguém compromissado com a verdade, compromissado com o Evangelho, ciente do pacto, da aliança que ele tinha com o Senhor, e isso era o que mais importava. Entregou-se totalmente, inclusive entregou a vida em prol da causa do Mestre. E todos tinham realmente que pleitear a perca de um homem desse. E eu acredito que no meio da perturbação que aquele povo sofria, eu acredito que no meio daquela situação angustiante que eles estavam vivendo, eu acredito que eles perguntavam um para o outro: o que é que está acontecendo? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz algo extraordinário para salvar esse grande homem de Deus? Porque nós, na maioria das vezes, nos comovemos somente com as nossas próprias necessidades, não nos importamos com os projetos de Deus. Nós sempre pedimos que Deus intervenha em nossas vidas quando algo perturba a nossa existência, mas dificilmente alguém pede intervenção de Deus para que Deus intervenha na sua vida própria, para a mudança, para a entrega, para que seja voluntariamente alguém útil ao Evangelho sob qualquer circunstância e em qualquer lugar. A gente pede tudo a Deus, mas são bem poucos os que estão dispostos a oferecer algo ao Senhor. E eu acredito que esse povo perguntava: o que está acontecendo? Por que Deus não age? Deus estava agindo. Porque com a semente que caía na terra, muitos outros se levantariam em nome de Jesus para fazer valer o sangue derramado de um justo que morreu pregando o Evangelho. Diz o texto que nós lemos que Filipe foi até Samaria, e esse mesmo Deus que aparentemente não se move, não se mexe para livrar Estevão, agora era com Filipe. E Felipe prega de uma forma intrépida, corajosa. Ele vai em Samaria e prega o Evangelho, e os corações começam a se converter, e o povo começa a ver que aquele Deus que não quis operar para salvar Estevão era um Deus plenamente operante na vida de Felipe, onde os demônios, ao estarem na presença de Felipe, corriam gritando, pedindo para ir embora. Os coxos, os aleijados saltavam nos seus pés, porque Deus é Deus quando Ele quer ser Deus. Ele age quando Ele quer agir. Ele não está sujeito à minha vontade ou à sua. Ele não marca dia para culto de cura. Ele não marca dia para uma unção especial. Ele marca um dia no teu coração, na tua casa, no teu quarto, porque Ele quer te conhecer de perto como você é. Deus, usando a vida de Filipe, fez com que todos naquele lugar pudessem sentir a presença do Senhor agindo soberanamente. Eu imagino que no meio de tanta luta, não era pouca tristeza, não era pouca angústia, porque eles não entendiam a posição de Deus diante de tamanha perseguição. Mas depois que a obra começa a fluir, mesmo sem entender, eles começam a ver os frutos. E diz o texto, encerrando no versículo 8, que houve grande alegria naquela cidade. Deus às vezes sacrifica os seus para gerar alegrias e conquistas bem maiores do que as suas. É claro que Deus se importa com os teus sonhos, com os teus projetos, mas você não pode esquecer que os projetos de Deus são bem maiores que os seus. Você não pode esquecer que os teus sonhos devem ser os sonhos de Deus. Você não pode esquecer que os teus pensamentos são bem menores do que os pensamentos de Deus. Aquilo que nós não entendemos hoje, amanhã entenderemos. O livro de Atos é um livro sofrido, porque ali está o começo da igreja. Mas hoje a igreja está espalhada nos quatro cantos do mundo.
Porque Deus, quando fez tudo acontecer no livro de Atos, Ele não olhava somente para aqueles, mas Ele olhava para pessoas como eu e como você, que um dia necessitariam ter a oportunidade de encontrar o Senhor e se entregar totalmente para receber a salvação eterna, vindo das mãos do Senhor Jesus. Eu sei que nós temos causas particulares e especiais nas mãos de Deus, mas a pergunta que eu tenho a te fazer essa noite: quão comprometido você está com as causas de Deus? A pergunta que eu tenho para fazer a você essa noite: eu sei que você necessita de muitas coisas, talvez esteja endividado, talvez esteja passando um problema financeiro, mas de quanto você estaria disposto a abrir mão para louvar a Deus com o teu sacrifício? Eu sei que todos querem ter o privilégio de ser a glória de Deus, com um microfone na mão, para pregar a uma grande multidão. Eu sei que todos querem ser o foco da glória de Deus, para pegar o microfone e cantar para as multidões. Mas quantos querem ser foco da glória de Deus, como aquele homem paralítico que estava ali durante muitos anos, e alguém perguntou por que ele está assim? Ele está assim por causa da glória de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos próprios sonhos para abraçar os sonhos de Deus? É inconcebível achar que nós vivemos um avivamento com tanta superficialidade na igreja, com tanta insensibilidade na igreja. É inconcebível falamos que Deus está entre nós, se nós não queremos nos incluir nos planos de Deus. É inconcebível aceitar as coisas como estão e dizer que a igreja é assim mesmo, porque não é. Deus espera muito mais de você do que o que você tem oferecido. Talvez essa noite a palavra não tenha sido tão agradável, porque ela não satisfez o desejo do teu coração. Eu não te fiz nenhuma promessa ilusória, mas eu te cobrei um compromisso que é indispensável para aqueles que caminham com o Senhor. O céu está com as portas abertas, mas para isso você precisa se levantar e caminhar no caminho que foi proposto. Deus espera muito mais de você. Deus conta com a habilidade que Ele tem te entregue. Deus faz planos e projetos, não só para a tua vida, mas para toda a tua descendência, para o mundo inteiro, porque muito pode aquele que se coloca nas mãos do Senhor. Já chega de vivermos uma fantasia, precisamos abraçar a realidade dos fatos, assumir quem nós somos, bater no peito e assumir a culpa que temos, para que assim, diante da misericórdia do Senhor, eu e você possa ser útil para o projeto de Deus. Eu não tenho uma promessa para ti essa noite. O que eu tenho é um desafio. Um desafio de te fazer largar da mesmice, te fazer abrir mão das tuas causas pelas causas de Cristo, de deixar que Deus trabalhe no teu coração, tirando os escombros de cima daquele fogo que ainda existe, ainda que mínimo, o fogo da paixão pelo Evangelho e pelo Cristo do Evangelho. Eu queria te dar a oportunidade de olhar para o teu caminho que ficou para trás e ver o que você construiu para Deus e para o Evangelho do Senhor. E olhe para frente, não desperdice a oportunidade para o que você ainda pode fazer. Eu não me envergonho do que fiz ou do que fui. Eu quero um dia poder me orgulhar, se é que é possível alguém se orgulhar na presença de Deus, é de perceber que eu fui útil na causa do Senhor. Cabe a você e a mim escolher que caminho tomar, o da sua própria satisfação ou da satisfação do Senhor.
fazer a escolha certa: pregar o Evangelho ou pregar e vivê-lo. Cabe a você essa noite acatar ou não a voz de Deus, ou sair daqui me chamando de louco, de indignado e de irresponsável. Não te faço promessas absurdas. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus real. Ele pode até não te tirar da tribulação, mas Ele passa por ela contigo. Deus é Deus. Ainda que as circunstâncias não cooperem para que nós creiamos nisso, a Ele seja dado toda honra, toda glória e todo louvor. Que nós diminuamos e que Ele cresça. Que nós possamos fazer aquilo que Ele quer